Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos corrigir tarefas de novo. E eu vou conversar com vocês sobre lendas. Então, eu vou tirar minha imagem aqui agora e nós vamos trabalhar com o livro, tá bom? E aí eu volto com vocês daqui a pouco, no final da aula, para a gente se despedir, tá? Por enquanto vai ser... Deixa eu pegar o livro. Então... Então, só para a gente contextualizar, nesse capítulo aqui, nós vamos ler a lenda intitulada A Lenda Jurutaí. Antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os principais povos que contribuíram para a criação das lendas brasileiras. Bom, a origem das lendas brasileiras no Brasil é formada por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares, elas tiveram influência dessa miscigenação. Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de variadas descendências para o Brasil. A imigração dos europeus e asiáticos também para o Brasil também contribuiu, né, para a nossa riqueza cultural. Entretanto, nossas lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas africanos e portugueses. Vamos conhecer a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens aí. Bom, os indígenas, né? Diversas histórias indígenas permanecem até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre os indígenas e o homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente na língua tupi, falada por nativos brasileiros. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em suas vidas, além de ter importância religiosa. As lendas serviam, né, para essas manifestações religiosas dos índios, né, os nativos, na ocasião que eles ainda não tinham contato com o branco, né? Então, tinha todo um significado, as lendas para eles, né, com o fundo religioso e tal. Os portugueses, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já possuíam uma riqueza própria em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, como os mouros, os franceses e os espanhóis. Vários personagens e histórias conhecidas no Brasil são herança portuguesa, como o lobisomem, o Pedro Malas Artes e os contos de fadas em geral. Já os povos africanos, com a vinda desse povo, das pessoas escravizadas, a convivência dos portugueses com os nativos diminuiu um pouco. As histórias contadas para as crianças passaram a ser as de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira, com o passar do tempo. Então, além de introduzir as próprias histórias, os africanos também deram novas versões às narrativas de origem portuguesa. E aí virou aquela mistura, né, de povos indígenas com povos portugueses, com povos africanos, né? Mas a lenda indígena, ela perdeu um pouquinho da força quando os portugueses entraram em contato com os africanos. E nesse sentido, enriqueceu por outro lado, né? Assim, diminuiu um pouco a lenda indígena, né? E teve mais força as histórias aí dos povos africanos, né? Bom, na questão da lenda do Jurutaí, que nós já lemos, eu não vou ler de novo para não ficar extenso o vídeo, nós vamos ter aí a história do rio Amazonas, né? Muito bem, vamos para a correção. As hipóteses que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Comente com os colegas, você poderia comentar isso na aula online, tá? Aqui não dá. Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual era o seu objetivo? Bom, o objetivo da Jurutaí
era de chegar à Lua. Letra B. O que motivou a tentar alcançá-lo? O que o motivou a tentar alcançá-lo? Alcançá-lo o quê? O sonho. Bom, o fato de ter se apaixonado pela Lua, né? O que ele fez para tentar concretizar esse sonho? Bom, o pássaro voou o mais alto que pôde, até quase perder os sentidos e a vida. Letra D. Ele conseguiu atingir seu objetivo? O que o Jurutaí resolveu fazer? Bom, ele decidiu cantar para a Lua. Gente, eu estava falando Urutaí, é Jurutaí, tá? Vocês sabem que é Jurutaí. A gente confunde a hora, às vezes. Número 3. No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação. E acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se calam. O que essa afirmação quer dizer? Bom, a ideia aí é de que quando alguém está triste com algo, deve buscar superar as dificuldades, a tristeza e seguir em frente. É o que dá para fazer, né? Que foi o que eles fizeram, o que o pássaro fez, né? A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. Por que esse amor é impossível? Bom, porque os personagens não conseguem estar próximos, visto que o pássaro não consegue ir até a Lua, por mais que se esforce. Lógico, né? A Lua é muito distante, né? Por isso que é uma lenda, né? Ele jamais poderia conseguir voando, né, chegar à Lua. Então, a letra B da número 4 é: você conhece outras histórias de amor impossível? Você vai citar aí no seu caderno algumas histórias de amor impossível, tá? Página 93. O gênero textual, lenda tem como principal característica apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria origem desconhecida. O que o texto A Lenda de Jurutaí busca explicar? Ora, busca explicar o surgimento do rio Amazonas, né? O surgimento que se deu pelas lágrimas, né, do pássaro, né, Jurutaí. A lenda de Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifica os elementos da narrativa presentes no texto e preenche o quadro a seguir. Quem é o narrador? Bom, o narrador é o narrador observador. Lembra que ele só observa os fatos? Ele não sabe o que o Jurutaí pensa. Ele só descreve ali o que o Jurutaí, o que acontece com o Jurutaí, porque ele está observando. Né? Apenas observa os fatos e narra. Quem é a personagem? A Lua e Jurutaí. O espaço é a floresta amazônica. O tempo é indeterminado. Ele não fala que dia do ano, que dia do mês, que dia, né, qual século está. Né? Então, é um tempo que a gente não sabe. Há muito tempo, né? O enredo. O enredo é Jurutaí se apaixona pela lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como a lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Esse é o enredo. O enredo é a própria história, né? Lógico que aqui nós fizemos um resuminho dele. Aqui, a maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias diferentes. O que pode ser percebido em algumas de suas características. Veja, lenda indígena tem base na natureza e em seus fenômenos e acidentes numa tentativa de explicação. Lendas africanas apresentam as lendas africanas já apresentam um cunho supersticioso, né? E muitas vezes ela é cheia de ternura e de sofrimento. As lendas portuguesas, geralmente, elas apresentam fundo religioso e histórico. O português é muito católico, né? Ele é muito religioso. De um modo geral, todas as lendas deles vão aparecer alguma coisa, né, da história deles, dos desbravadores, né, portugueses que conquistaram, que guerrearam, e sempre vai haver a figura de um
de um religioso, né, de um padre, né? Tanto é que eles mandaram para o Brasil as caravelas e sempre tinha um padre nessas caravelas, né, para catequizar aí o povo que encontrasse pelo caminho. Então, a qual origem a lenda de Jurutaí corresponde? Explique. Indígena, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso, o rio Amazonas, né? Bom, na página 94, deixa eu colocar aqui, página 94. A número 4. As lendas, ao longo do tempo, foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões. Identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico. O fato de ela ter sido recontada, né, conforme foi indicado aqui na fonte do texto, né? Vocês lembram lá no texto, né? É só voltar à página que vocês vão ver lá. Recontada por seu Santelho, né, Cobra Grande, Histórias da Amazônia, tradução de Maria da Anunciação Rodrigues, São Paulo, Edições SM, tá? Então, vocês podem observarem aí que ela foi recontada, né? O fato dela ser recontada. A letra B da número 4. Qual é a importância de as lendas serem registradas por escrito? Bom, a importância é a valorização, gente, e a conservação da cultura dos povos a quem pertencem essa história. A lenda é um gênero narrativo ficcional. Retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. Bom, vocês poderiam pegar outro trecho, mas eu vou dar a ideia desse trecho aqui. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Essa informação está lá no 4º parágrafo, tá bom? Só vocês olharem lá que vocês podem pegar lá os dados. Releia esse trecho da lenda. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os indígenas? Bom, vocês respondem aí, é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma sugestão, tá? Bom, trata-se de um ritual, gente, simbólico da própria cultura indígena. Né? A cultura dos povos, elas são cheias do imaginário, né? São ricas, né? E é isso que enriquece a cultura de um povo, né? E agora nós vamos para a página 95. Para os indígenas, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos. Esses personagens pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Quais personagens do folclore você conhece? Bom, o que vocês conhecem, né? A lenda do Saci, da Iara, a mula sem cabeça, né? E tem outras aí que vocês podem citar. No primeiro parágrafo, a número 8, da página 95. No primeiro parágrafo da lenda foram empregadas expressões que indicam o tempo em que as ações ocorreram. Identifiquem essas expressões e relacione-as com a característica do tempo nas lendas. Bom, muito tempo atrás, uma noite, é que ele dita lá no texto, não é? Ele não dá qual noite, de qual dia, de qual mês, de qual semana, né? Então, é numa noite, muito tempo atrás. Essas expressões revelam que o tempo da lenda é indeterminado. Quando a gente vai buscar lá, né, sobre o tempo da lenda, a gente percebe que ele é indeterminado, tá? 9. No segundo e terceiro parágrafos é narrada a tentativa de Jurutaí de se aproximar da lua. Para isso, empregam-se a descrição e diversos adjetivos. Por que esse recurso é importante nessa lenda?
para que o leitor possa criar a imagem visual do voo de Jurutaí, sendo o cheiro das folhas imaginar o sofrimento do pássaro, geralmente, né? E esse recurso contribui ainda para a poeticidade do texto, né? O texto vai se tornando poético por conta dessas descrições aí, né? Quando ele fala, né, do cheiro da folha, né? Imaginar o sofrimento do pássaro, a gente imagina através a gente imagina aquela atmosfera ali, né, das folhas, né, úmidas, enfim, a gente consegue visualizar uma cena, né? E isso torna o texto poético. Número 10, identifique a personificação empregada no trabalho, no quarto parágrafo da lenda. Qual é o efeito desse recurso em uma lenda? Número 10, isso. Bom, tá aí o que é personificação, né? Quando a gente atribui características humanas, né, a objetos inanimados ou seres, né, irracionais. Então a gente personifica e a lenda também tem uma personificação, né? Identifique ela, né? Vamos lá. A personificação vai ocorrer quando o animal, o jurutaí, que é o pássaro, ele pratica uma ação humana de chorar, né? Geralmente chorar, quem chora são os seres humanos. Apesar de que eu já vi bicho chorar também. Esse recurso reforça o aspecto ficcional da lenda, né? E, ao mesmo tempo, é uma característica do gênero, né? Esse tipo esse gênero lenda, né? Ele geralmente ocorre a presença de elemento mágico, né? E nessa aí seria um elemento mágico, né? O pássaro chorar, porque o pássaro não chora, né? Na questão 11, né? No trecho Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito, qual é o efeito sentido na repetição dos verbos do gerúndio, no gerúndio? Bom, nós sabemos que o gerúndio ele serve para a gente dar continuidade à cena, né? Então, assim, no gerúndio é uma cena que não foi terminada. Nesse caso aqui, ele subindo, subindo, que ele não parava de subir, significa que o quanto o Jurutaí havia subido, né? Subiu bastante, né? E enfatiza também o esforço que a ave fez para chegar até a Lua. Por isso ele usa o gerúndio, tá ok? Vamos para a página 96. A página 96, nós temos a origem do rio Solimões, que é outra lenda, explicada aí a origem do rio Amazonas. Agora nós vamos ter a origem do rio Solimões. Vamos ver como que é. Eu não vou ler para vocês, que vocês já leram, né? De acordo com essa lenda, como teria surgido o rio Amazonas? Bom, o rio Amazonas surgiu por meio das lágrimas da lua, em decorrência de sua tristeza por ter de se separar do sol, por quem estava apaixonada. Né? Diferente, né? A letra B. Em que sentido essa lenda se aproxima de A Lenda de Jurutaí? Bom, ambas apresentam uma explicação sobre a origem do rio Amazonas, né? Qual que é a explicação aí? Qual que é a principal diferença na letra C entre essas lendas? Explique. Bom, a explicação para a origem do rio Amazonas. Em A Lenda de Jurutaí, a causa do surgimento do rio foi o choro do pássaro que estava apaixonado pela lua. Já a lenda A Origem do Rio Solimões explica que o rio surgiu a partir das lágrimas da lua, né? Quando ela teve que se separar do sol. Foi assim que aconteceu. Bom, a página 97, nós temos aqui
a questão D. Duas lendas, a lua aparece envolvida em situações amorosas. Qual é a principal diferença e a semelhança entre essa personagem nas duas lendas? Bom, as diferenças: na primeira lenda, a lua é idealizada por Jurutaí. E na segunda, ela vive um amor correspondido com o sol. Porém, impossível, né? Semelhanças. Nos dois textos, a personagem vive um amor impossível. Bom, pessoal, assim é o seguinte. A primeira lenda aí, a lua, ela foi idealizada pela Jurutaí. A lua nem participou disso. A lua estava quieta lá, tanto é que ela nem respondeu. E na segunda lenda aí, a lua, ela vive um amor, ele é correspondido com o sol. Porém, é impossível. O sol meio que corresponde, não é, à lua. Mas também não é explicado como que o sol corresponde, né? E a semelhança, conforme eu falei, né? A personagem vive um amor impossível, né? As duas, nos dois textos, né? A letra, número 13. Com base nas respostas da questão anterior, é possível perceber que as lendas podem apresentar diferentes versões para o mesmo fato. Agora, pesquise outra lenda sobre o surgimento do rio Amazonas, faça um resumo e compartilhe oralmente com a classe. Esse aí é um assunto que vocês deverão fazer para a gente compartilhar na aula online, tá? E vamos para a próxima. Segundo o folclorista Luiz Câmara Cascudo, uma lenda pode apresentar 4 características. Veja as a seguir. Antiguidade, anonimato, persistência e oralidade. São as 4 características. As lendas existem há muitos anos. Oralidade é a maneira como as lendas são passadas para as pessoas, por meio da arte de contar histórias. Anonimato, indefinição de autoria das narrativas, pois as lendas têm origem popular. São divulgadas oralmente e podem sofrer alterações. As lendas permanecem no imaginário das pessoas, sendo transmitidas de geração a geração, tornando-se a tradição, né? Nascido na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo foi historiador, antropólogo, professor, advogado e jornalista. Além disso, foi um dos mais respeitados pesquisadores do nosso folclore. Ele estudou diversos aspectos da cultura brasileira, como a alimentação, as superstições, as danças folclóricas e as lendas do povo. Sua obra reúne mais de 150 volumes e o Dicionário do Folclore Brasileiro. É a que merece maior destaque por se tratar de uma enciclopédia da nossa cultura reconhecida no Brasil e em outros países. Então, se em outros países eles quiserem estudar a nossa cultura, eles vão, através do dicionário, eles vão ter muita coisa. Não é que nem precisa fazer muita pesquisa, porque já está pronto. Facilita muito a vida das pessoas. E eu vou parando por aqui, não é? E essas outras páginas a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Vou parar o compartilhamento. Então, foi uma aula de correção. A aula de correção, geralmente, ela é uma aula meia morta, porque eu vou corrigindo os textos, que já foi tudo explicado, né, na aula online, e aqui eu explico conforme necessidade, né? Então, para a aula não ficar muito extensa, né, o bom é vocês participarem da aula online, e aqui vocês só corrigirem as atividades, né? É para isso que a gente faz, porque tem aluno que pode perder a aula naquele dia, né? Mas tudo bem. Eu expliquei de acordo com as necessidades, e se tiverem alguma dúvida, me fala, que eu vou fazendo uma aula para vocês, para tirar dúvida, tá ok? Beijo, até mais. Até a próxima aula.